home care no sucesso do tratamento. Mas antes da gente chegar a discutir os produtos do home care, vamos entender o processo desde o início. O profissional, o paciente, na verdade, entra em contato com o profissional, né? E agenda uma consulta. Nessa consulta, o profissional vai entender as principais queixas do paciente, fazer o levantamento do histórico, né? Vai traçar metas a serem alcançadas, tá? E aí, a partir disso, vai ser selecionado o protocolo, seja de tratamento ou estimulante, de acordo com a necessidade do paciente, tá? Nesses protocolos, normalmente, tá? Envolve aí duas etapas. O procedimento em consultório, tá? Que pode ser mais de uma vez, tá? Normalmente nesses procedimentos aí inclui aplicação de lasers, PDRN, peelings, microagulhamentos, entre outros procedimentos aí que existem no mercado, tá? Após a aplicação desses produtos, desses processos, né, desses protocolos, a gente entra no home care. O que seria o home care? Seria a extensão, a continuação do tratamento. O home care ele também tem um peso gigante para sucesso, para que realmente o protocolo geral tenha bons resultados. Então, o home care tem um grande peso, tá? Nesse protocolo geral. O home care, pode ser de forma oral ou de forma tópica, tá? Podem ser produtos industrializados ou manipulados, vai depender de como o profissional gosta de trabalhar, tá? Mas ambos são elegíveis para um home care, tá? Para um cuidado em casa, um tratamento em casa, viu? Então, fica a critério do profissional, beleza? Vamos entender, né? O produto industrializado, normalmente são fórmulas fixas, tá? São produtos testados, aprovados pela Anvisa, né? Tem eficácia também. Então, assim, não é diferente do manipulado. Ambos têm eficácia, certo? O valor dos produtos industrializados varia muito de marca, né? Eles são produtos industrializados, feitos por uma indústria. Então, tem marca mais barata, marca mais cara, às vezes na mesma fórmula ou variação na fórmula, o veículo pode variar, tá? Isso pode influenciar na qualidade do produto, tá? E temos o manipulado. O manipulado, normalmente, né? Na verdade, via de regra, são fórmulas ajustáveis, viu? As substâncias também são testadas, aprovadas, têm eficácia também, tá? Podem ser no momento de escolha, pode selecionar veículos funcionais. Você quer que o veículo, você quer que seu ativo chegue na derme ou fique só na epiderme? Então você quer que penetre mais, penetre menos, seja uma penetração controlada, seja um filme, uma formação de filme na pele. Então isso tudo você pode encontrar no manipulado. Agora tem uma vantagem gigante, eu considero uma vantagem dos manipulados, que é o contato humano. O que seria esse contato humano? Seria um trabalho multiprofissional. Quando você prescreve um industrializado e o paciente dá um retorno para você que o produto não fez efeito, o que você pode fazer é prescrever outro produto ou fazer um outro manejo aí diferente, tá? No manipulado, não. No manipulado, você pode simplesmente entrar em contato com o farmacêutico e ajustar junto com ele a formulação, né, as concentrações. Se for uma concentração mínima, você pode ajustar a concentração para mais ou trocar a substância. O farmacêutico ele pode entender o porquê daquela formulação não ter feito tanto, não ter feito tanto efeito, né? Então, assim, esse contato humano eu considero como uma grande vantagem dos manipulados, tá? A diferença na produção de ambos é a seguinte: o industrializado ele é feito em grande escala, né? Aí normalmente, dependendo do produto, ele pode ser feito de uma maneira única, né? Como é que seria essa maneira única? Seria os ativos lipossolúveis incorporados na fase oleosa, os ativos hidrossolúveis incorporados na fase aquosa, depois fazer toda a junção do sistema, né? Então, e fazer em grande escala, depois envasar, né? O manipulado não. O manipulado, normalmente, as bases já vêm prontas, a gente só faz a adição das substâncias, dos ativos selecionados, né?
né, e faz um controle de qualidade ali no momento. Então, industrializado, o controle de qualidade é lá na indústria. Antes, na prateleira não tem mais controle nenhum, né? Só do local do estabelecimento, que tem que armazenar de forma correta, etc. Né? E o manipulado não. O manipulado a gente acaba o produto, tem todo o controle de qualidade antes de chegar na mão do paciente. Beleza? Ó, os industrializados, existe uma grande quantidade de produtos no mercado, né, de tipos de produto, tá? Podem ser sabonetes, podem ser hidratantes, protetores, produtos anti-aging, né? De envelhecimento, pode ser gel de limpeza, tá? Eles podem ser direcionados para pele normal, pele oleosa, pele ressecada, pele mista, pode atuar aí no tratamento da acne, do melasma, da rosácea, da olheiras, rugas, entre outras disfunções que podem existir, tá? Que existem na verdade. Então, assim, quando o profissional ele opta pelo industrializado, ele tem que fazer essa pesquisa de mercado aí, quais os produtos que tem que ver também a questão de valores, porque tem que, na hora de confeccionar o protocolo, o valor também tem hora que pesa, tá? Então, existem produtos que têm eficácia, que realmente funcionam, mas outros baratos e mais caros, né? Mais caros e mais baratos. Então, é algo a ser avaliado, tá? Então vai depender muito aí, porque existem várias marcas no mercado com a mesma composição ou com algumas diferenças, né, mínimas, beleza? Então esse é o industrializado. Já o manipulado, ele é um pouquinho mais complexo, tá? Eu coloquei aqui na tela para vocês verem uma formulação hipotética, né, substância A, B, C, D, com as concentrações X, e veículo QSP, quantidade suficiente para quantidade X, grama ou ml, para vocês entenderem a estrutura de um manipulado, tá? Ó, por parte do profissional, o que o profissional que está prescrevendo home care precisa fazer lá no consultório, né? Seria o quê? Seria o levantamento dos ativos, digamos que o paciente vai tratar tal disfunção, então ele tem que fazer o levantamento dos ativos, das substâncias que tratam essa disfunção, perdão, essa disfunção, né? Digamos que ela chegou aí no total de 10 substâncias. Ela vai prescrever as 10 substâncias? Nem sempre precisa, a não ser que for distribuído em várias formas, mas normalmente é bem menos, né? Então ela fez o levantamento dos ativos, agora desses 10 que ela levantou, ela vai selecionar os ativos para aquele paciente, que mais se enquadra para aquele paciente. Então ela vai fazer a seleção dos ativos, tá? Ela selecionou os ativos, né? Agora ela vai fazer o quê? O ajuste das concentrações. Como é que funciona as concentrações? Existe a concentração mínima do ativo e a concentração máxima. Se tiver abaixo do mínimo, possa ser que essa substância não tenha ação nenhuma, ou uma ação desejada, ou pouca ação. E se tiver acima da concentração máxima, pode irritar a pele do paciente, pode trazer efeitos rebotes, pode trazer efeitos tóxicos, na verdade, né? Então tem que tomar cuidado com isso, beleza? Após o ajuste das concentrações, ele vai fazer a seleção da base do veículo, como eu tinha falado lá no início. A base também tem um peso importante na hora de prescrever o manipulado, porque você tem que escolher seu objetivo, entender seu objetivo para poder selecionar a base. Tem uma base que penetre na pele, ou que fique só em cima da pele, ou que penetre mais devagar, né? Uma base oleosa, uma base aquosa, né? Com um toque mais seco, um toque mais oleoso, vai depender muito do seu protocolo, do paciente, claro, né? E também tem que considerar o uso, né? O modo de uso, horário e o modo de uso, né? Como funciona? Se você selecionar substâncias que são fotossensíveis ou que sensibilizam a pele, você não vai poder dizer para esse paciente que ele vai usar de dia, né? Porque são substâncias fotossensíveis ou que sensibilizam muito a pele. Então, o horário de uso vai ser noturno. Normalmente, aplica à noite, dorme e retira pela manhã, né? Mas se for substâncias que não reagem com a luz, não são fotossensíveis e não sensibilizam tanto a pele, então você pode até colocar 2, 3 vezes ao dia ou retocar dependendo da substância, certo? E pode ser prescrito mais de uma forma.
O home care, um skincare básico aí seria limpeza, hidratação e proteção, né? Então você pode prescrever o sabonete, né, de limpeza, uma fórmula manipulada, com substâncias naturais ou não, sintéticas, tá? Você pode prescrever um hidratante, pode prescrever até um protetor, manipular um protetor personalizado com substâncias que ajudem no tratamento da disfunção. Então, isso é muito bacana sobre os manipulados, tá? Beleza, esses são os critérios, os fatores aí que envolvem o profissional prescritor, né? Normalmente esteticistas, dermatologistas. Mas quando vai para a parte laboratorial, né? Para a parte da manipulação, para a parte farmacêutica, né? Não que o profissional que prescreveu não deva entender disso, se entender melhor, né? Mas quando se trata da manipulação, do processo de manipulação, a gente tem alguns pontos a serem considerados. Quais são esses pontos? O pH de estabilidade, né? Digamos que a gente tem uma substância aí que a faixa de pH é 3 a 5. Aí ela selecionou outra substância que a faixa de pH é de 6 a 8. Olha para você ver, não tem como chegar num senso comum de estabilidade. Então, se eu manter essas duas substâncias e botar no pH dessa margem, eu perco a ação dessa. Ou então ou ela vai transformar em outra substância que não tem ação ou até tóxica, né? E vice-versa. Então, é importante considerar a faixa de pH de estabilidade, tanto do ativo quanto na verdade, tanto dos ativos e substâncias adjuvantes, quanto da base. Beleza? Já a solubilidade dos ativos não tem muito peso, né? Porque uma fórmula pode ter ativos, uma fórmula pode ter substâncias com solubilidades diferentes, né? Normalmente aí você pode selecionar uma emulsão que tem as duas fases, né? Fase oleosa e fase aquosa, e normalmente o ativo se dispersa na fase que é compatível a solubilidade, certo? Então dá para ser trabalhado, beleza? Considera-se também as características iônicas, né? A gente tem substâncias aí não iônicas, mais estáveis, substâncias aniônicas que podem reagir, tem uma faixa de pH de estabilidade bem menor. Então, tem que considerar também, tá? A base, o veículo também, tem essa característica iônica, tem bases aniônicas, bases não iônicas. Normalmente, bases não iônicas são mais estáveis, certo? Mas quando se trata de fórmula aí, que os ativos são substâncias com características iônicas diferentes, normalmente aí a gente seleciona o quê? A base aniônica, porque se os ativos aniônicos são compatíveis com a base aniônica e os não iônicos são mais estáveis, não reagem, então numa base aniônica e com ativos aniônicos, eles vão ficar lá compatíveis com a sua base e os não iônicos vão ficar lá estáveis. Então, no caso de um sistema com características iônicas diferentes, pode-se optar por bases aniônicas, tá? Seja gel, creme, uma emulsão creme, né? Loção, seja gel, loção, creme, fica a critério, tá? Um sistema conservante, olha para vocês verem. Tem que decidir se naquela formulação precisa ou não de conservante, tá? E se for adicionar um sistema conservante, esse sistema tem que ser compatível com as substâncias também, porque ela é uma substância. O sistema conservante é uma substância ou mais, então tem que ser compatíveis, entendeu? Então, o sistema conservante pode ser composto por antimicrobianos, antioxidantes, né, que impede que a substância oxida e se transforme em uma substância tóxica ou sem ação nenhuma, tá? Outro ponto importante, tá? Cargas de substâncias. Digamos que nessa formulaçãozinha que está no centro aqui, ambas são 10% cada uma. Se você fazer a somatória, dá 40%. Né? Um sistema 100% com 40% de carga de ativos pode desestabilizar o sistema. Né? Então tem que considerar isso também. Muito ativo para uma fórmula pode comprometer a fórmula. Beleza? Incompatibilidades. Normalmente, as incompatibilidades podem ocorrer da seguinte forma, na verdade. Substâncias entre si, né? Entre si, elas podem reagir e ser tóxicas, se transformar em substâncias tóxicas, ou
anular a sua ação, tá? Então, tem que considerar, tem que fazer uma pesquisa, tá? Tem que entender aí se realmente não reage entre si. Tem também a incompatibilidade de pH, que foi o que eu acabei de falar, né? Faixas de pH diferentes, sem conseguir um senso comum. Então, isso impede que elas fiquem juntas num único sistema, né? Pode ser incompatível também com o sistema conservante. A carga de substância, a concentração da substância pode ser incompatível com a base selecionada, com o sistema conservante. Então, são coisas a serem consideradas na hora de manipular, tá? Para uma fórmula aí de sucesso, com eficácia, né? Que não comprometa o tratamento, beleza? Então, essa é a parte dos manipulados, tá? Detalhe, digamos que já foi selecionados os ativos, o prescritor fez a prescrição, o farmacêutico avaliou, deu tudo ok, foi para a bancada e começou a manipular. Manipulou o produto, fez o controle de qualidade, mas percebeu que o aspecto da fórmula não está muito legal, não está muito agradável. Isso quer dizer que a fórmula não vai fazer efeito? Não, não quer dizer. É porque às vezes a fórmula não fica realmente com um toque legal. O ativo altera o sensorial da base, né, a viscosidade, a escoabilidade, né, pode até formar precipitados. Então, digamos que no produto final, por mais que ele ainda tenha uma ação, não é passível de ser dispensado com um sensorial ruim. Aí agora é que entra aí o pulo do gato. Provavelmente vai ter que ajustar esses fatores, né, o sensorial, a escoabilidade, deixar ela mais fluida ou mais viscosa, por exemplo, né? Evitar que forme precipitadas. Então aí vai ter que acrescentar uma substância que faz essa alteração. Então já é outro procedimento, tá? Então essa substância selecionada que vai fazer essa alteração, ela também tem que ser compatível com o produto. Não pode haver incompatibilidade. Beleza? Espero que tenha esclarecido aí alguns pontos aí do home care, tá? Eu fico muito feliz em passar esse conhecimento, tá? E deixo aqui na tela a minha assessoria, tá? Para na hora de formular, né? De fazer os protocolos, de criar os protocolos, de personalizar os protocolos, na verdade. Tá aí. Tem meu contato na bio, pode entrar em contato, tá? Para protocolos individualizados, tá? Pacientes, ajustar o protocolo a cada um deles, viu? Fica aí a minha assessoria, beleza? Abraço e até a próxima.